Gostaria de saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Quantos vieram adorar o nome do Senhor essa noite? Entrega teu coração a Ele essa noite. Entrega o teu melhor louvor, porque Ele quer ouvir a tua voz. Porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Do Senhor, oh, quem foi seu conselheiro, oh, quem primeiro
dele, para ele são todas as coisas. E dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Declare isso essa noite. Porque dele em Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. 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 Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. São todas as coisas. Porque dele, por meio dele, sim, Senhor, por ti, Senhor, porque nele não, nunca foi sobre nós, nem tudo sobre você. Não, nunca foi sobre nós. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Graça e paz, igreja. Eu vou pedir a você que curve a tua cabeça e eu tomo posse desse louvor que o Ministério de Louvor cantou aqui. Nunca foi sobre mim, é sobre você, tudo é para você, porque é por meio dele, é para ele que são todas as coisas. E eu me coloco aqui nessa posição, nessa noite, mais uma vez, acreditando que eu sou apenas um vaso, porque a excelência do poder nunca foi sobre mim, nunca foi minha, mas tudo é por ele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. E como eu costumo dizer, quando eu me apresento diante de Deus, eu me apresento como uma garçonete, né? E talvez a garçonete em um restaurante, em um ambiente, ela é a menor, ele é o menor, a menor de todos ali naquele ambiente, né? E ele está ali para servir a mesa. E o Pai está aqui nessa noite, e ele deseja servir a mesa. Pela sua graça, ele me escolheu. Mas não é sobre mim, é sobre você. Tá bom?
Curva a tua cabeça, ora ao Senhor e diz a Deus o tamanho da tua fome nessa noite, o quanto você deseja sair alimentado. Aproveita, intercede pelos nossos irmãos, né, para que a voz de muitas águas se faça ser ouvida nessa noite nos seus corações. Pai, nós nos colocamos aqui na tua presença, Deus, mais uma vez. Deus, reconhecendo, Deus, que a excelência do poder sempre foi tua. É tua e para sempre será tua. Espírito Santo, meu amigo, meu precioso companheiro, aquele que faz todas as coisas em mim, através de mim. Eu quero te clamar nessa noite para mais uma vez eu ser canal da tua presença, eu ser canal da tua voz, eu ser canal, Deus, do teu agir, Deus, para a tua igreja. Espírito Santo, flui através dos meus lábios. Eu sou, Deus, apenas um vaso. Deus, mais um vaso, Deus, que me coloco à tua disposição, para que o Senhor venha se mover na tua igreja nessa noite. Espírito Santo, eu quero te pedir, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia, mas sobretudo pelo teu amor. Passei aqui neste lugar, tirando, Deus, todos os espinhos, todos os pedregais, Deus, todos os corvos, ó Deus, tudo aquilo, Deus, que aparece, Deus, como impedimento, para que a semente, a boa semente da tua palavra, ela frutifique em nossos corações. Pai, que hajam corações rendidos, que hajam corações sensíveis, que hajam corações disponíveis para ouvir a tua voz nessa noite. Pai, me toma, mas me toma pela tua graça, me toma pelo teu amor que tu nos tem, pelo amor que tu deseja nos falar nessa noite e ministrar aos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E aí, Jéssica? Como as irmãs falaram, Alessandro esteve ministrando ontem à noite. Sou muito grata pela honra de estar servindo a mesa, né, as nossas irmãs do Círculo de Oração. E desde já agradeço pelo convite. Alessandro, ele recebeu a palavra que ministrou ontem lá em Curitiba ainda, não foi isso, amor? E aí eu me comunicava com ele, eu disse, aí, Deus já te deu a palavra? E ele, já. Tipo, uma semana antes, e eu digo, eita, e a minha? Senhor, e agora? O homem está lá, eu fiquei com as provas aqui em Paulo Afonso, ele está lá recebendo, vem já como conferencista, fiquei brincando com ele, e eu nada. E aí, quando foi na sexta, ontem à tarde, em um dos secretos, o Senhor me deu a palavra e eu fiquei bestinha, porque a palavra é mais ou menos uma continuação do que ele tinha recebido há uma semana atrás lá em Curitiba. E nós não tínhamos conversado sobre o que cada um ia ministrar. Quem esteve aqui ontem, Alessandro, ele encerrou a pregação com uma pergunta. Ele perguntou, por que você ora? Nós estamos em um congresso de oração. O versículo-chave se encontra em Romanos 8. Inclusive, peço a vocês que abram suas Bíblias. E aí, Alessandro, ele discorreu ontem a mensagem que o Senhor entregara acerca da oração como relacionamento. Qual é o conceito de oração que você tem? Nós aprendemos desde pequenos que orar é falar com o Papai do Céu. Mas saber o que é orar não nos é difícil responder. O que é oração? Como orar? Muitos de nós criamos até métodos, maneiras, palavras, lugares, para nos conectarmos a Deus através da oração. Mas ele encerrou com essa pergunta meio que retórica: por que você ora? E você tem essa resposta? Por que é que eu oro? O que é que me leva a orar? Romanos 8 diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo?
a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? A epígrafe do texto, ela leva exatamente o tema deste congresso de oração. Cântico de vitória, Deus é por nós. Quem já teve a oportunidade de ler o Antigo Testamento, já é familiarizado com esse termo, cântico de vitória, o hino da vitória. Ontem as irmãs cantaram um hino muito conhecido, um louvor muito conhecido de Cassiane, que faz alusão ao hino da vitória de Moisés e Miriam. Moisés, quando estava naquela batalha contra Faraó para sair do Egito, depois que ele abre o Mar Vermelho, depois que ele vence, depois que a batalha acaba, ele canta, ele entoa um louvor a Deus, que vem conhecido como o hino da vitória de Moisés, e é aquele que Miriam dança. Ótimo. Conhecemos também o hino da vitória de Débora. Débora é aquela juíza, famosa juíza, que foi com Baraque, derrotou o exército de Cícera, e depois de obter a vitória, ela também entoou um hino de vitória, conhecido como o hino de vitória de Débora. Muito bonito, por sinal. Temos também o exemplo de Davi. Davi também ainda tinha algo a favor dele. Ele era um salmista, ele adorava compor, era um compositor de louvores. E a Bíblia também narra que não somente uma vez, mas mais de uma vez, Davi entoou hinos de vitória. E o que eu acho interessante nisso é que o Antigo Testamento, ele sempre vem com hinos de vitória, fazendo alusão ao louvor, ao engrandecimento, à exaltação de Deus pela vitória obtida após uma guerra, após uma batalha. E aí o que me chama muita atenção é que o apóstolo Paulo, ele traz na dispensação do Espírito Santo uma nova dimensão para nós do que é o hino da vitória. O que é o hino da vitória? Que você vai cantar do lado de lá o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Qual é o hino da vitória que o Senhor quer ouvir dos teus lábios? Qual é o hino da vitória? Qual é o momento de se cantar o hino da vitória? O Antigo Testamento nos dá faz alusão que é exatamente após vencermos, Esse louvor, inclusive, nos traz essa visão também. Você vai cantar o hino da vitória. Você vai cantar o hino da vitória. Ou seja, você vai ser vitorioso. E aí, quando nós olhamos essa mensagem do apóstolo Paulo, se você for ler o capítulo todo de Romanos 8, é um capítulo muito rico. Se você tiver a oportunidade durante essa semana, faz sua devocional nesse capítulo. Tem muitos versículos conhecidos e riquíssimos para o nosso crescimento espiritual. E o apóstolo Paulo, ele vem dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós estamos em um congresso de oração. E aí, vou novamente repetir, parece que eu estou sendo redundante. Alessandro deixou a pergunta: você ora por quê? E aí eu acredito que assim como eu, você também, talvez ao responder, lá dentro dos seus motivos de oração, aí você venha ver também
essa resposta. Eu oro para ter vitória. Quando eu era muito pequenina na igreja, eu aprendi através de um louvor que a oração ela é a chave. E eu cresci também com esse conceito. A oração ela é a chave da vitória. Você quer ser vitorioso? Ore. Isso não é uma verdade, irmãos? Será que isso não é uma verdade? Será que isso não é um ensinamento também deixado por Cristo, pelos seus apóstolos e toda a Escritura? Que a oração, ela é uma chave que abre portas, mas ela precisa transcender esse conceito no nosso dia a dia. E é isso que o apóstolo Paulo nos traz. Se a oração para você, ela for apenas um mecanismo para você obter as suas vitórias, eu quero fazer uso das palavras de Paulo. Você e eu somos os mais miseráveis dos homens. Nunca foi sobre isso. Não é só isso. E aí eu volto para a ministração de ontem. O que Deus deseja para nós é intimidade, é relacionamento. Por isso que a Bíblia diz orar sem cessar. E quando você fica pensando orar sem cessar, como é que eu oro sem cessar? Como é que eu oro ao acordar? Como é que eu oro ao almoçar? Como é que eu oro ao deitar? É tão interessante, irmãos. Eu estou lendo um livro chamado A Bênção da Torá. Me despertou um tempo desse de... Alessandro comprou uma Torá. A Torá é... Os cinco livros que nós conhecemos como Pentateucos, os cinco primeiros livros da nossa Bíblia. Para os judeus, eles chamam de Torá. E aí existe uma versão, né, da Torá brasileira, que é uma versão que se aproxima muito dos originais. E nós tivemos a curiosidade de comprar para ver. Enfim, é outra coisa. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que me assusta quando eu leio e eu vejo os comentários, né, dos rabinos, do pessoal. Eu disse, meu Deus, como eu sou privilegiada. O véu foi rasgado e muito obrigado porque eu entrei, porque o teu Espírito me conduziu. Muito obrigado porque eu olho para essa palavra e eu não consigo apenas enxergar um Deus muito grande e distante. Eu não consigo enxergar orações feitas. Você tem aquela oração de manhã, a oração da tarde, e lá eles dizem como tem que ser feita a oração, né? Eu disse, Deus, muito obrigada, porque o teu Espírito Santo me conduziu ao Santo dos Santos. E lá eu posso entrar e ter intimidade contigo. Eu não preciso orar como me ensinaram, eu não preciso orar como me dizem que é o certo, eu só preciso orar. E aí quando você vê o exemplo de Jesus, né, Jesus ele orava constantemente. E aí eu pergunto, por que Jesus orava? Jesus terminava de fazer um milagre e orar. Jesus, antes de escolher os 12, orou. Do começo ao final do ministério de Jesus foi marcado pela oração. E eu imagino que era pela necessidade de estar constantemente se relacionando. Eu quero caminhar com vocês um pouquinho, só para a gente ver quem é esse Deus que é por nós. Que Deus é por nós e ninguém será contra nós, eu já sei. Isso acabou sendo até um chavão evangélico. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por mim, quem será contra mim? E isso às vezes a gente canta até aquele louvor, né, de sabor de mel. Né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, né? Vai se arrepender, eu vou estar no palco e você vai estar entre a plateia e vai ver Jesus brilhando em mim. Né? Aquele louvor meio vingativo. Mas quem é esse Deus? Você conhece esse Deus? Quem é esse Deus que é por mim? De quem é que o apóstolo Paulo estava falando e por que ele é por mim? A Bíblia diz que ele é por mim. Por que ele é por mim? Romanos 5:8. Aquele que nem mesmo ao seu filho poupou. O amor de Deus, Pai, que revela o seu amor para conosco em Cristo Jesus, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8.
Quando você vê aqui Romanos 31, deixa a tua Bíblia aberta, certo? Romanos 8:31, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque é aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou. Esse Deus, ele faz referência àquele. Porque aquele, né, esse Deus, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? E aqui o apóstolo Paulo, ele começa fazendo referência desse Deus que é por nós, fazendo referência àquele Deus que nem mesmo ao seu filho poupou. E Romanos 5, versículo 8, você voltando um pouquinho, alguns capítulos antes, aí o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu diria que seria o amor triunfante. Porque nós vamos descobrir ao final dessa ministração que tudo sempre foi e tudo sempre será pautado no amor. Ele também fala: aquele que morreu e ressuscitou está à direita do Pai, intercede por nós. Isso nós encontramos no versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós vemos aquele que nos amou e entregou Jesus, o Deus Pai. Nós vemos um Deus Filho, em que Cristo morreu por nós, né? E ressuscitou, e também está à direita de Deus e intercede por nós. E eu coloquei algo interessante, que eu achei interessante. Ele fala que o Deus Filho que a si mesmo se entregou para nos resgatar e nos tornar filhos do Pai. João 1,12. Você pode abrir a sua Bíblia em João 1,12. Primeiro ele fala que aquele que entregou o seu Filho, sendo nós ainda pecadores, porque nos amou. Depois ele fala que Cristo, né, fazendo referência também àquele, né, quem nos condenará, pois foi Cristo que morreu por nós. João 1,12 diz assim: contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Volta a Romanos 8, versículo 14 e 16, por gentileza. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Fica claro para você quem é esse Deus que é por você? Quem é esse Deus que é por você e por que Ele é por você? Romanos 8, ele nos traz esse conceito de filhos. Lá em Romanos 8, 31, no Cântico de Vitória, nós vemos ele falando do Cristo que ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Mas se nós voltarmos um pouquinho antes, no versículo 14 ao 16, o apóstolo Paulo, no mesmo capítulo, vai falar que nós somos filhos. O apóstolo Paulo vai falar que nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual nós podemos clamar: Abba, Pai. Abba, Pai significa paizinho, significa intimidade, relacionamento. E é sobre esse Deus que é por nós. Porque no Antigo Testamento, tanto Moisés como os outros nossos irmãos, eles sempre se referiam, depois de uma guerra, exaltando a Deus como o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos na sua vida? Sim? Isso é claro para você, que Ele é o Senhor dos exércitos e que Ele batalha as suas batalhas, que Ele guerreia as suas guerras? Sim? E se eu te disser que além do Senhor dos exércitos, esse Senhor dos exércitos também é o teu Pai, isso muda para você?
Muda alguma coisa para você de verdade esse conceito? Porque se você tem apenas um Senhor dos Exércitos, de repente, em algum momento da tua caminhada, esse conceito não vai ser suficiente, porque um Senhor dos Exércitos é um Senhor que ele tem tudo para vencer uma guerra. Mas se de repente essa guerra não sair com o resultado que você queira, é muito fácil você se voltar contra esse Senhor dos Exércitos, porque ele tinha poder de guerrear a tua guerra, mas não fez. Concorda? Mas quando você volta para Romanos, capítulo 8, versículo do 16 ao 14, você vê assim: eu tenho um Senhor dos Exércitos. Cara, esse Senhor dos Exércitos é meu Pai. Isso muda para você nas tuas batalhas diárias? Isso precisa mudar o teu conceito de enxergar o Deus que é por você. Que não há ninguém que seja contra você. Porque eu não sei você que é pai ou mãe. Mas eu particularmente, sendo uma senhora dos exércitos e tendo meu filho numa batalha, quem é mãe sabe, né? Aquele sentimento de leoa. Mas vamos andar mais um pouquinho. Quem é esse Deus que é por mim? E por que Ele é por mim? Porque Ele viu em mim para ser por mim. O que é que eu tenho para oferecer que Ele decidiu guerrear as minhas guerras? O que é que eu tenho em mim que atraiu esse Senhor dos Exércitos para dizer: filha, você vai vencer, você vai cantar o hino da vitória? Eu te digo mais, você não vai cantar, você já pode cantar. Papai está com você. Vamos andar mais um pouquinho. 1 Coríntios 15, 57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é sobre você. Nunca foi sobre você. Não é o que você é, não é o que você tem para oferecer, não é o que você faz. Nunca será, nunca foi, nunca vai ser. É sobre o que Ele é. E aí eu vou ficar voltando isso, tá? Me perdoem se eu ficar chata em retornar. Esse Deus que é por nós e que ninguém é contra nós, é aquele Deus que não poupou nem seu único filho, ou seja, amor. Se Ele não poupou o seu único filho, como Ele não vai lhe dar as outras coisas? Ah, Senhor, mas eu quero isso, mas eu quero a vitória, mas eu oro pela vitória. Ele não poupou o seu único filho. O que é isso que você pede para Ele? Nada. O que Ele tinha de mais precioso, Ele te deu. E Romanos diz que isso foi prova do amor dEle para com você. Ele provou o seu amor para com você, para comigo, em que Ele morreu, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí esse Jesus que morreu por mim, sendo eu ainda pecadora, por meio dEle, eu tenho a vitória. Mas tem o Deus Pai, tem o Deus Filho. Não são três deuses. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Versículo 26 de Romanos 8. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E esse é um ponto crucial dessa ministração. Nós temos o amor de Deus, Pai, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Divino Espírito Santo. Vocês conseguem perceber essas três funções dentro de Romanos 8?
o amor de Deus Pai, a graça é favor imerecido, eu não merecia que alguém morresse por mim, ele morreu. A graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Divino Espírito Santo. Seja com você. Glória a Deus, porque é conosco. Amém? O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai. Por isso eu o exaltarei. Êxodo 15, 2. Eu tirei esse versículo do Cântico de Vitória de Moisés. O Senhor é a minha força, é o meu cântico. Ele foi a minha salvação. Ele é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Lembra da ministração de ontem de Alessandro, quem estava aqui? Falou que nós hoje somos casa de oração, nós somos a habitação de Deus, nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Pois é. Né? Moisés, ele viveu isso e declarou isso. Portanto, lhe farei uma habitação, mas ele não podia ainda ser a habitação do Espírito Santo. Nós podemos ser. Mas ele sentiu o desejo de fazer essa habitação para que o Espírito habitasse. Mas nós somos moradas desse Espírito que é santo. E aí eu quero entrar em um ponto bem importante da mensagem. Nós estamos falando de oração, nós estamos falando de vitória, nós estamos falando de um cântico de oração. E às vezes nós só lembramos em Romanos 8, dessa primeira parte que fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas Romanos 8, ele traz um paralelo invertido, onde o apóstolo Paulo começa a dizer, né? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A tribulação tem poder para nos separar desse amor? A angústia? A perseguição? Talvez a fome, quem sabe? A nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. E aí eu pergunto a vocês, teu Espírito Santo de Deus, esse amor, essa graça e essa consolação do Espírito Santo de Deus, que diferença tem feito nas tuas batalhas? Tem feito diferença nas tuas batalhas? E aí eu vou falar de algo que talvez não seja o mais esperado em uma mensagem que se começa a falar de cântico de vitória. E aí eu quero fazer alusão primeiro a Jesus, em Lucas 4, versículo 1. A Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus e foi levado ao deserto para ser tentado. Ana Paula, por que você está falando disso? O que isso tem a ver com essa pregação, com essa ministração? Qual é a conexão disso tudo? Espírito Santo, Jesus cheio do Espírito Santo e sendo tentado. Eu quero dizer, querido, é que aquele cântico de vitória que você espera para cantar, depois que o mar se abrir e você passar, e quando eu digo que você já pode cantar, é porque você tem a certeza de que tudo vai acabar bem. Como é que um homem, não era um homem, era apenas o Messias, era somente o Messias, estava cheio do Espírito Santo. Ele via de um jejum de 40 dias e 40 noites. Ele estava cheio do Espírito Santo e ele foi levado ao deserto para ser tentado. Como assim? Como assim, Senhor? Vamos para Atos. Pode passar, Jéssica, por favor. Atos 7, 55 diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Mais adiante ele fala: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou: Senhor, não lhes impute esse pecado. Nós estamos falando de Estevão. Quantos já ouviram falar de Estevão aqui? Levanta as mãos, só para eu ter noção. Estevão, ele foi o primeiro mártir, depois da ascensão de Jesus aos céus. Ele era um dos 7 diáconos que foi levantado na igreja primitiva. E a Bíblia fala, assim, a Bíblia dá referências de Estevão
de você ficar boquiaberto. Era um homem justo, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem temente a Deus. Ou seja, era um homem que vivia a palavra, era um homem que vivia alinhado com o Espírito Santo de Deus. Era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão foi morto. Ele foi morto apedrejado. Sabe o que Estevão estava fazendo quando ele foi morto? Pregando a palavra. Deus, como assim? Como assim? Por quê? A Bíblia fala que ele estava cheio do Espírito Santo. E ele fixava os seus olhos na eternidade. E é essa dimensão que esse Pai quer levar eu e você a entendermos do que é a vitória que Ele tem para você. Estevão fixou os seus olhos na eternidade e ele viu a Deus, mesmo quando seus algozes estavam ali, com as pedras já para lhe atirarem. E a Bíblia diz que quando ele começou a receber as pedradas, ele disse: Senhor, recebe o meu espírito, porque Estevão sabia que nunca foi sobre ele. Não era ele, não era sobre ele. Nós estamos aqui de passagem, existe uma eternidade gloriosa que nos espera. E Estevão estava pronto para entregar o seu espírito a Deus. Ele não disse: Deus, como assim? Por quê? Eu estou tão alinhado com o teu espírito, eu estou cheio do teu espírito, eu estou tendo inclusive visão do céu. Por que essas pedras, Deus? Sabe por quê? Porque você ser cheio do Espírito Santo de Deus traz para você a ideia de um Pai que ama você e que tudo vai ficar bem. Sabe, teve uma quinta-feira dessa que nós trouxemos, nós não costumamos trazer muitos meninos nas quinta-feira. Gente, vocês me dão licença para sair do salto? Amém? Aleluia. E teve uma quinta-feira que nós trouxemos os meninos, e aí eles quiseram trazer a Bíblia deles. Não é sempre que eles querem, mas nessa quinta-feira eles quiseram. E aí, enquanto... Oh, Willas, obrigado, meu filho. Deus lhe recompense. E aí ele estava deitado no meu colo, Rafael, e ele estava olhando a Bíblia dele. E ele parou numa história muito conhecida sobre Samuel, Ofni e Finéias, que morrem na batalha. Ofni e Finéias era filho de Eli. Rafael, no meio da pregação, olha para mim e diz assim: mamãe, por que eles morreram? Aí eu: ai, meu pai. Eu disse: Rafa, ele fez: aqui não eram os filisteus? Eu disse: era. Esses daqui não eram os filhos de Eli? Amados, nós já tínhamos passado por essa lição, essa historinha. Não são os filhos de Eli? Eu disse: são os filhos de Eli. Mas por que eles morreram? Eles não eram povo de Deus? Aí é aquele momento que a mãe fica com a cara mexendo e clama o sangue de Cristo. Senhor, ele só tem 5 anos, mas eu preciso dar uma resposta coerente, porque eu não posso dizer algo que não seja a tua verdade. Eu disse: Rafa, você lembra que eles, Ofni e Finéias, eles desobedeceram a Deus, estavam desrespeitando o sacrifício. Samuel ouviu a voz de Deus, avisou a Eli para discipliná-los. Eli não... Isso não foi nesse... bonitinho não, eu fiquei só lembrando assim as partezinhas. Eu estou explicando melhor para vocês, que talvez alguém aqui não saiba. Você lembra que eles desobedeceram? Lembro. Lembra que Samuel, Deus mandou Samuel avisar o pai deles? Lembra que o pai deles não disciplinou eles? Lembro. Pois é. Mas eles não eram povo de Deus, por que eles morreram? E eu disse: Rafa, quando chegar em casa, a mamãe fala. Que a gente está no culto, só que foi uma salvação para mim, né? Era o fôlego para eu
pensar. E resposta eu ia dar à criança. Eu disse, Senhor, me dá uma resposta. Não, aí ele falou assim, mamãe, por que que o mal venceu o bem? Por que que o mal venceu o bem? Não foi assim, amor, que ele perguntou? Por que que o mal venceu o bem? Eu disse, filho, mas ele estava fazendo coisas do mal. Mas ele não era, enfim. Resumindo a história, eu fiquei durante o culto, terminou o culto, eu disse, Deus, me dá uma resposta para eu dizer ao meu filho de 5 anos, porque se eu não sei explicar ao meu filho de 5 anos, por que que o mal vence o bem, né? Eu não vou saber responder nem as minhas questões. Quando a gente chegou em casa, eu estava certa que ele ia retomar o assunto. Nós chegamos em casa e fomos ler a Bíblia com eles. E aí, quando nós fomos ler a Bíblia, gente, por obra e graça do Espírito Santo, era a história de Estevão. E Deus me deu, assim, uma iluminação. Eu disse, filho, ó, lembra da sua pergunta lá na igreja? Aí ele lembra. Você lembra que mamãe disse que o mal nunca vence o bem? Lembro. Aí eu fui explicar por que foi que eles perderam a batalha. Porque eles não estavam debaixo da autoridade do bem, mas eles tinham se colocado debaixo da autoridade do mal. Mas que nem sempre, quando a gente acha que o mal está ganhando, o mal está ganhando. E aí eu fui para Estevão, e quando nós lemos a história de Estevão, eu disse a ele, eu disse, filho, Estevão, o mal venceu ou o bem venceu? Aí ele olhou, pensou, disse, Estevão era do bem, e esses homens que estavam apedrejando ele eram do mal. Quem foi que venceu aqui? Você acha que foi o mal que venceu o bem, ou o bem venceu o mal? Aí ele olhou e disse, o mal venceu o bem. Eu disse, não, ponha na sua cabeça, para sempre. O mal nunca vence. O mal nunca vence. Sabe por quê, filho? Porque tragada foi a morte na vitória. E a morte não é o fim. Olha aqui onde Estevão está. E aí depois eu mostrei na Bíblia, né, que Estevão subindo para se encontrar com Jesus. Mas porque mesmo quando a gente morre, filho, mesmo quando a gente morre, quem morre em Cristo, quem morre no bem, né, a morte não é sinal de que a gente perdeu. E aí eu encontrei com um rapaz, ele perdeu a mãe ainda adolescente, e ele contando que isso trouxe desgraça na vida dele. A mãe dele era uma mulher de oração, daquelas irmãs do círculo de oração, e foi acometida de uma enfermidade, de um câncer. E ele disse, Ana Paula, minha mãe era cheia de fé. Minha mãe era uma mulher de oração. Minha mãe era uma mulher que vivia 24 horas na igreja. Por que que Deus não curou minha mãe? E ele disse, depois disso eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos de idade. Depois disso, minha vida se desgraçou e até hoje eu nunca me encontrei. Eu me desviei e eu não consigo voltar. Eu não consigo me firmar. E eu perguntei a ele, olha para dentro de você. Olha para o teu coração. Apesar de tua mente não dizer isso, será que você não culpa a Deus por todas as desgraças que aconteceram? Porque você diz assim, Deus podia ter curado minha mãe, mas não curou. O mal venceu o bem. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui nesse paralelo que Paulo apresenta, ele diz que nem a morte pode nos separar, nem a doença, nem a saúde, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir. Será que o mal venceu mesmo o bem? Eu disse, será que o que levou a tua desgraça não foi uma culpa incutida de Deus? Deus é o culpado por toda a minha desgraça. E ele olhou para mim e disse, eu nunca tinha pensado por este lado. No fundo, eu acho que eu culpo Deus. Mas se você precisa ter um encontro pessoal com esse Deus que não é o Deus das religiões. É esse Deus que é por você e que nada é contra você. Mas é esse Deus que é o teu Pai. Não é sobre um Senhor dos Exércitos que vai fazer você vencer o câncer. Não é o Senhor dos Exércitos que vai fazer você vencer essa enfermidade. Não é o Senhor dos Exércitos que vai trazer o teu filho de volta.
vai tirar os teus filhos das drogas. Não é o Senhor dos exércitos que vai restaurar o teu casamento, mas é o teu Pai. O teu Pai que te ama, que derramou o seu Espírito sobre você. E que quando você estiver cheio desse Espírito Santo, você vai poder olhar para a eternidade e dizer: Senhor, eu só estou aqui de passagem. Eu só estou aqui de passagem. Quem disse que eu não vou cantar o hino da vitória? Quem foi que disse que é sobre o mar se abrir sempre? Quem foi que disse que é sobre a cura vir sempre? E se eu não for curada é porque Ele não é comigo? Quem foi que disse que é sobre isso? Porque se eu vivo ou se eu morro, eu sou do Senhor. É essa dimensão que o Espírito Santo deseja nos levar nessa noite. É um cântico de vitória. É você entender que Ele é por você e que nada pode ser contra você. Porque não é a morte que define, não é a vida que define. Não é a altura que define, não é a profundidade que define. Não é o presente, não é o futuro que define. É o teu relacionamento, é o quanto você acredita que esse Deus é com você e o quanto você acredita que esse Deus ama você. Será que Deus não amava Estevão? Me responde você. Será que Deus não amava Estevão? Talvez não amasse Pedro. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Será que não amava Paulo, que morreu degolado, apesar de ter vivido uma vida totalmente desprovida? Apóstolo Paulo, que chegou à conclusão de que tudo que ele tinha era esterco, e que ele tinha deixado tudo para que ele vivesse a excelência de um relacionamento com Cristo. Ser cheio do Espírito Santo, ter a certeza que Deus é por você e que ninguém é contra você. É você saber que independente do resultado, o resultado é vitória. Porque um crente em Cristo, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, até quando morre, que para muitos é o fim, para ele é lucro, como diz o apóstolo Paulo. Se eu viver, é lucro. Se eu morrer, é ganho. Porque não é sobre isso aqui que nós estamos falando. Os profetas que morreram, os patriarcas que morreram, eles não viviam na dimensão do Espírito Santo de Deus. Eles não entendiam aquilo que eu e você, nós podemos entender. Relacionamento. O Espírito Santo ainda não havia descido e eles ainda não eram morada do Espírito Santo. Eles não se relacionavam com o Espírito Santo. As orações dele não eram frutos de intimidade com o Espírito Santo. Você tem esse privilégio. Porque não é sobre o mar se abrir. É bem verdade que Sadraque, Mesaque e Abednego não foram queimados, e a Bíblia diz que não havia nem cheiros em seus cabelos de fogo. Mas é bem verdade também que Jeremias morreu como profeta. Isaías também morreu. E eles não eram menos amados, menos queridos, menos profeta do que tantos outros. E eu não sei como essa palavra chega ao teu coração nessa noite. E eu espero que o Espírito Santo traga remédio sobre as tuas feridas nessa noite. Quando eu estava esboçando essa mensagem, eu disse: Deus, por que o Senhor não me dá uma palavra diferente? Aí eu queria falar de outras coisas. Fechei o esboço ontem, retomei hoje. Se vamos falar de outra coisa, vamos falar de outro assunto. E aí, quando eu abri a Bíblia online do meu computador,
primeiro versículo que apareceu foi exatamente aquele de Êxodo, do cântico de Moisés. Eu disse, opa, é isso mesmo, eu não vou fugir. E eu espero profundamente que o Espírito Santo traga luz ao teu coração. Eu não vim aqui para te dizer que Ele não vai fazer. Eu não vim aqui para te dizer que Ele não tem poder para fazer. Eu não vim aqui para te dizer que Ele não quer fazer. Eu vim aqui para te dizer que se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer também, Ele continua sendo Deus. Mas isso é uma verdade que independe de você acreditar ou não acreditar. Ele continua sendo Deus. Mas eu quero parafrasear esse louvor e trazer para você uma verdade diferente. Se Ele fizer, Ele é teu Pai? Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo teu Pai? Porque Deus, Ele continua sendo. Independente de você crer ou você não crer. Mas o Espírito Santo me revela que existem pessoas aqui nesse tempo que deixaram a casa do Pai porque se decepcionaram com o fazer ou com o não fazer. Eu quero dizer para você que Ele te ama com um amor incomparável. Ele ama você. Versículo 18 de Romanos 8. Apóstolo Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você já entrou nessa dimensão do apóstolo Paulo? Para mim eu tenho por certo, eu não sei para você, mas para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente, as aflições que eu tenho vivido, não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Não é sobre isso aqui, é sobre aquilo ali. É um olhar na eternidade, é esse lugar que o Espírito Santo deseja te levar. Versículo 28, apóstolo Paulo ainda no capítulo 8, ele diz: porque sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você crê de verdade que todas as coisas contribuem para o teu bem? Amém? Todas? Opa, foi mais fraco. Todas as coisas cooperam para o teu bem? Todas? Porque a Bíblia fala todas. Não são algumas coisas. Ah, isso cooperou para o meu bem, mas aquilo não cooperou para o meu bem. Ah, isso cooperou para o meu bem, mas aquilo não cooperou para o meu bem. Versículo 29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tudo contribui para o teu bem. E o maior objetivo de Deus é forjar Cristo em você. É forjar o caráter de Cristo em você, para que você seja a sua imagem e a sua semelhança. E quando nós entramos nessa dimensão de este Deus é por mim, e ninguém será contra mim. E quem é esse Deus? Quando nós temos a compreensão de quem é esse Deus e passamos a viver esse relacionamento, nós passamos a entender de que nem tudo nós teremos resposta. Eu tenho alguns anos na caminhada cristã. Tem algumas coisas que eu ainda não tive resposta, o porquê eu tive que passar. E confesso que uma em particular, essa semana, ela tem sido bem gritante para mim. Deus, eu não precisava ter passado por isso. E às vezes nós perguntamos: Deus, aonde o Senhor estava quando me feriram?
Porque isso só aconteceu na minha vida decorrente daquele fato. E até hoje eu trago marcas e tal, e tal, e tal. Amados, mas eu aprendi uma coisa. E se eu falar, e você não leva nada daqui, grava ao menos isso. Quando você aprender a silenciar o seu coração, pela fé no amor que há em Cristo Jesus pela tua vida, as coisas vão mudar para você. Porque nem tudo eu vou entender, nem tudo eu vou compreender, mas eu sei que Ele me ama. Eu sei que eu sou filha. Eu sei a minha identidade. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem Ele é. E eu sei que no final tudo vai ficar bem. Tudo vai cooperar para o meu bem. Sabe? 2 Coríntios 12:10, o mesmo apóstolo Paulo diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco é que estou forte. Enfim, queria que você voltasse para Romanos 8. Esse mesmo capítulo que nós falamos de cântico de vitória, que muitos de nós gostamos tanto, que já fez parte da nossa história de vida, da nossa caminhada, da nossa trajetória cristã. Esse mesmo Romanos 8 é aquele que diz no versículo 36: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Mais embaixo, no versículo seguinte, ele diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós gostamos de ficar com os versículos que nos convém. Esse é um dos versículos que nos convém para a gente tirar e usarmos naquele momento aquele. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. O que antecede esse versículo, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo estava falando de uma situação extrema, que era a morte. Ele diz: por amor de ti. E é onde essa mensagem todinha queria chegar. Amados, a tua caminhada só vai valer a pena enquanto cristão no dia que você entender com o teu coração e aceitar com o teu coração esse amor, esse relacionamento. Eu separei esses 2 versículos de propósito. O apóstolo Paulo diz: por amor a você, por amor a ti. E ao mesmo tempo ele diz: eu te amo, mas eu sei que tu me ama. Você consegue entender esse paralelo final? Você consegue entender esse paralelo final? Por amor de ti eu passo por todas essas coisas. Por amor de ti eu passo por todas essas coisas. Porque eu sei que em todas essas coisas que eu passo por amor de ti, eu sou mais do que vencedor. Porque o Senhor me amou. Jesus, ele resumiu os mandamentos em 2 mandamentos. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Nisso se resume toda a lei. Em outra passagem, Jesus diz assim: os meus mandamentos não são pesados. Quem é cristão aqui sabe. Né? Como assim? Os meus mandamentos não são pesados. Sabe quando você vai entender que os mandamentos do Senhor não são pesados e que é possível viver uma vida nos pés do Senhor? No dia que você amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe por que Jesus diz isso? Porque ele diz assim: no dia que você me amar sobre todas as coisas.
Todas as outras coisas você vai fazer por amor de mim. Inclusive, se necessário for, ser entregue à morte, por amor de mim, você vai fazer. Você não vai matar, você não vai roubar, você não vai se prostituir, você não vai mentir, você não vai levantar falso, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. E não mais será por mandamentos. Não vai mais ser por mandamentos, vai ser leve. Não vai ser mais pesado para você, sabe por quê? Porque a justificativa dos teus nãos não serão mais por mandamentos pesados, ensinados por homens. Será porque você não vai querer machucar o meu coração. É nessa dimensão que Deus deseja nos levar. Por que você diz não ao pecado? Por que você diz não a uma vida de promiscuidade? Por que você diz não a uma vida de vícios? Por que você diz não a uma vida de religiosidade? Por que você diz não a uma vida de mentira? Não é mais sobre mandamentos que são pesados. Mas quando você entender o meu mandamento, que é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, todas as outras coisas tornarão-se leves. E apesar das horas estarem estendidas, vou dar só um exemplo para ficar mais claro. Principalmente as meninas, as mulheres. Quem nunca aqui passou por uma paixão, um amor, e aquilo que você não renunciou nem pelos teus pais, você se viu abrir mão por causa de um homem? Era teu pai reclamando, não veste essa roupa. Você desafiava, desrespeitava, mas quando apareceu aquele homem, pareceu tão leve para você. Não é disso que eu quero falar. Só quero te levar a entender. Amar a Deus sobre todas as coisas. Paulo, ele vai dizer que não existe nada que pode nos separar. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas Isaías 51 fala de algo que nos separa de Deus e se chama pecado. É a única coisa que nos separa de Deus. Porventura minha mão está estendida, está ressequida para que não possa salvar? Mas os teus pecados fazem separação entre mim e ti. É a única coisa que tem o poder de fazer separação entre você e o seu Deus. A única. E a Bíblia fala lá em Mateus 24:12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Só a iniquidade pode separar do amor. Pode esfriar o amor. Pode te levar a uma dimensão de legalismo, de um fardo pesado. Mas o Senhor te convida nessa noite a voltar-se a um relacionamento genuíno e verdadeiro com Ele. É você entender que ter vitória, quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quem lembra desse louvor? Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levanta a mão, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Gente, você está na prova, eu vi um louvor desse. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Eu não estou dizendo aqui que não é gemendo, chorando, mas não é por isso que Deus vai te dar a vitória. Pronto, vamos concluir a mensagem. Não é por isso que Deus vai te dar a vitória. Não é pelo gemer, não é pelo chorar, não é pelo muito pedir. Mas é quando você entender que a vitória, ela vai partir de um relacionamento com o Pai. Porque você confia que você é amado, e você ama, e você sabe que no final,
tudo vai ficar bem. É dessa vitória que o apóstolo Paulo está falando. É desse cântico de vitória que você pode cantar. Deus está doendo, mas eu tenho uma vitória em Cristo Jesus. Deus está difícil, mas eu sei que eu tenho uma vitória por intermédio de Cristo Jesus. Deus, eu estou quase desistindo. Desespero tem tomado os meus pensamentos. Mas eu vou cantar o hino da vitória. Porque eu sei que quem é por mim não é só o Senhor dos Exércitos que pode pleitear as minhas guerras, mas é o meu Pai. E é um Pai que me ama muito. Fica de pé nessa hora, por favor. Eu acho que eu fiquei bem atrapalhada essa noite. E eu não sei se as minhas argumentações foram suficientes para chegar onde o Espírito Santo desejava chegar nessa noite. Mas eu sei que esse Espírito Santo, ele está aqui nessa noite. E eu sei que ele pode decodificar tudo isso em teu coração. Ontem, Alessandro encerrou com a pergunta: por que você ora? Alguns de nós já fomos confrontados com essa resposta. Por que eu oro? Para ter vitória? Eu oro por alguém, eu oro pelas minhas lutas. Por que eu oro? O que tem me motivado a estar nas campanhas de oração? O que tem me motivado a levantar nas madrugadas? O que tem me motivado a gastar tempo em oração? Você tem pedido mais do que se relacionado? Você tem buscado muito mais as mãos de Deus do que a face de Deus? Senhor, eu estou aqui porque eu quero buscar a tua face. É sobre você, é sobre estar com você, é sobre me relacionar com você. O que tem ocupado as tuas orações? O que você tem tido por cântico de vitória que tem te impedido de ver a tua vitória? Aquele fracasso que você diz: não, eu fracassei, falharam comigo, me sinto frustrada, fracassada, não dá para cantar o hino de vitória, porque o mar não se abriu. Sabe o que é interessante? É que logo depois que eles cantaram o hino da vitória, a Bíblia fala que Miriam, logo em seguida eles cantaram, foram cantando, dançando, glorificando, porque Deus era Deus que tinha aberto o mar vermelho, e coisa e tal, e coisa e tal. 3 dias eles andaram louvando e adorando o hino da vitória. Mas durante 3 dias eles não encontraram água. Eles passaram 3 dias de sede, e isso foi o suficiente para eles começarem a murmurarem, para o cântico de vitória emudecer em seus lábios. Não é sobre o mar se abrir. E a Bíblia diz que Miriam começou a murmurar. Dizer: Moisés, faz alguma coisa, o povo está murmurando. Não é essa dimensão do fazer que Deus quer te levar, sabe por quê? Porque Ele sempre vai ter que fazer para ter lábios, hinos de louvor em teus lábios. E quando Ele não fizer, muito logo, muito cedo, a murmuração tomará o lugar do cântico de vitória. O cântico de vitória genuíno é aquele que entende que todo dia é dia de vitória. É aquele que entende que mesmo perdendo, aquele que está em Cristo, ele não perde. Sabe esse paralelo que o apóstolo Paulo faz? O viver é ganho, o morrer é lucro. Qual é a diferença de ganho ou lucro? Me diz aí. Ele usou terminologias diferentes, mas qual a diferença de ganho ou lucro? Nenhuma. O que ele quis dizer é: tanto faz viver ou morrer, eu sou do Senhor. Tanto faz ganhar ou perder, isso não vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque a minha vitória não está relacionada ao ganhar ou perder do ponto de vista da perspectiva humana. Mas o meu ganhar e o meu perder
está relacionado com a glória que em mim há de ser revelada. Porque as aflições desse tempo presente, elas vão passar. Eu não sei quantos dias de vida o Senhor ainda vai te dar e vai me dar. Eu não sei se eu vou viver 1 ano, 10, 20, não sei. Mas todos os anos que eu viver, ainda são muito poucos diante de uma eternidade que me espera. A minha visão, ela é temporal. Eu espero Deus aqui. Deus, se o Senhor não restaurar o meu casamento, ai, ai, nem digo mais nada. Ai, Deus, se o Senhor não abrir as portas, é a última chance que eu te dou. É esse culto de domingo. Vai ser minha última chance. É a última chance que o Senhor tem para revelar o teu amor para comigo. Porque se o Senhor me ama, e você vai sair daqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Você vai sair daqui nessa noite com essa certeza de que você é amado. Sabe por quê? Porque Deus já provou o seu amor para com você. E isso não tem nada a ver com o que Ele vai fazer. Ele já provou o seu amor para com você em que Cristo morreu por ti quando você ainda era apenas um pecador. Quem vai cantar o hino da vitória? Comece a cantar. Não deixa para cantar quando o mar se abrir. Começa a cantar e começa a dançar na presença do Senhor hoje. Porque a Bíblia diz que o dia do Senhor é chamado hoje. O dia do Senhor se chama hoje. Qual é o dia do Senhor? Qual é o dia do Senhor para a minha vida? Você pode estar se perguntando, quando chegar o dia... quando chegar o dia. Não, a Bíblia tem essa resposta para você. Quando é o dia do Senhor? Hoje é o dia do Senhor para a tua vida. E o Senhor deseja se relacionar com você e te levar a esse nível, a essa dimensão de que você tem hinos de louvor nos teus lábios, independente do que aconteça ou que deixe de acontecer. O Ministério de Louvor vai entoar um cântico de vitória. Amém? Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. E então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. E então vem me incendiar. Meu coração
damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então Vem me incendiar. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Então vem incendiar. Meu coração é o teu altar.